Meu bom dia, senhor presidente, Márcio Sérgio Pinto da Cunha. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes. Já parabenizei alguns vereadores, mas faltou o Taim. Parabenizar o Taim aí pelo retorno, né? E essa casa, como não poderia ser diferente, recebe você de braços abertos. Ilmar, eu queria começar o meu pronunciamento pedindo a Vossa Excelência que, ao instituir a audiência pública da saúde, mais precisamente da urgência e emergência, a qual a gente precisa tomar algumas posições nessa Câmara, que nós pudéssemos chamar também o Conselho Estadual de Saúde para estar aqui presente, para que eles, dentro da visão estadual, possam também transmitir a todos nós os seus sentimentos, a sua compreensão de como poderemos diminuir. Eu sei que resolver todo o problema é complicado. Vossa Excelência tem sempre colocado que sempre vai faltar alguma coisa na saúde, porque ela é muito complexa, mas que a gente possa melhorar, né, e ter ações que possam fazer com que essas pessoas sejam mais bem assistidas, né? E queria que a gente colocasse isso lá na audiência pública, a qual eu pedi semana passada que fosse programada. Tenho certeza que Vossa Excelência está vendo a programação. Fiz também um pedido que a gente, antes de tudo, antes até mesmo da audiência pública, pudesse enviar ao Ministério Público algo que ele possa unir o Executivo, junto com a Fundação, a qual o Executivo tem um convênio. Eu acho que jogar responsabilidade, como eu vi nas redes sociais, de um para outro, isso não é interessante para a população. O interessante é os dois sentarem, se reunirem, ver o que está faltando, o que pode ser feito, o que pode ser melhorado, para que essas ações cheguem à população. E ela não fique, depois daquele meu comentário aqui, eu vi algumas pessoas nas redes sociais também fazendo as suas colocações, e recebi até alguns telefonemas e alguns WhatsApp de pessoas também que tiveram problema neste período, principalmente nesse período carnavalesco. Teve pessoas que teve que me relatar que chegou à fundação por volta de 4 horas da tarde, era tanta gente que eles resolveram ir para Limoeiro, né, e contando o relato do que se passa aqui e do que se passa em Limoeiro. E eles foram muito bem atendidos lá em Limoeiro. Mas a gente precisa também ter aqui, dentro do nosso município, principalmente em datas festivas, como eu coloquei, e por ser uma data festiva, a gente precisa ter um respaldo maior. Eu até pedi que nessas datas, ou nessas viroses, né, que acomete a população durante algum período, que a prefeitura colocasse mais um médico à disposição. E muita gente diz, olha, porque a fundação já recebe 200 e tantos mil, a fundação para fazer esse serviço, e 200 e tantos mil já é, talvez, o dinheiro suficiente. E eu me debrucei, vereador Taim, essa semana sobre esse assunto. Primeiro, a oportunidade, vereador Ronald, que tudo para a população, quando ela tem que cumprir com o Estado, rapidinho ela tem que fazer, porque senão vai lá para o CADIM, né, ela é acionada juridicamente, ela deixa de fazer algumas ações públicas, porque está em débito ou em dívida com a União, ou com o Estado ou o município, e isso é muito rápido. Agora, os direitos dela, aqueles constitucionais, são desobedecidos e fica por isso. Para Vossa Excelência ter uma ideia, nas leituras que a gente faz, né, na agência reguladora, eles têm uma obrigação de ser atendidos, em alguns casos, no máximo em 2 horas. E a gente vê relatos, claro, talvez não seja no dia a dia constantemente, mas na maioria das vezes, pessoas passarem 6, 7, 8 horas para ser atendida numa urgência e emergência. Aquilo que a pessoa já chega, né, ali já com um grau muito alto da enfermidade, ainda passa pelo constrangimento de ter esse tempo alongado.
E isso nós precisamos resolver. O Estado é que tem que dar uma solução. E não ficar, às vezes, jogando. Olha, o culpado é o agente público executivo, o culpado é quem está, né, no momento fazendo essa obrigação paga para isso, mas que não importa quem seja o culpado, o que importa é que nós precisamos resolver o problema. E às vezes as pessoas falam muito dinheiro, olha, porque vai muito dinheiro, vai 275 mil lá para a fundação, e a fundação não presta conta, e é muito dinheiro. E eu gosto muito de números, sou mais ou menos igual o Wilmar Sérgio, e vendo, né, em outros locais o que eles recebem, né, per capita por população, e eu vi um dado interessante aqui em Morada Nova. Nós temos no Aruaru, na sede de vocês, e foi um negócio implantado nessa gestão, que já tinha em outras gestões, já teve também, mas que precisava ser implantado e foi implantado, pelo menos aos finais de semana, quando os PSFs estão fechados, que pudesse ser as pessoas atendidas, né? E foi colocado um plantão, a pedido na época do Cláudio Maroca, a insistência do Cláudio Maroca, foi implantado lá no Aruaru, a condição do médico estar lá, de sexta até segunda-feira pela manhã, quando os postos estão fechados. E tem sido uma ação, essa ação que todos nós precisamos. Está havendo a deficiência? Vamos fazer a ação, vamos contemplar. Mas para você ver que per capitamente a gente gasta talvez tão pouco com essa ação de urgência e emergência, e aí nós temos que fazer uma relevância. Tem muitos casos, talvez, que não fosse, talvez, nem de urgência e nem de emergência, a troca de um curativo, né? E algumas outras ações dessas que pudesse a pessoa ir para um postinho, esperar, mas a pessoa vai lá para a urgência. E será que é legal chegar no hospital para trocar um curativo e a negar dizer, não vamos trocar não, porque estamos superlotados. Será que haveria compreensão dessa pessoa? Então eu acho que nós temos que atender mesmo. Se ela vai lá, né, para trocar um curativo, muitas vezes é porque ela não tem a oportunidade de ir na hora que o postinho está aberto. Ou muitas vezes no postinho também está, naquele momento, sem dar a devida atenção para aquela pessoa. E eu trazendo os números, eu vi que aproximadamente é gasto lá nos 3 dias e nos finais de semana, um valor de 50 mil reais, aproximadamente 50 mil reais mensais. Então, eu vendo aquilo, vereador Marcos Viana, eu não consigo entender como é que a fundação, mesmo com 275 mil, possa atender uma gama da população. Vamos dizer que lá no Aruaru seja atendido uma gama per capita de 8 mil pessoas. Mas a Fundação São Lucas ela tem que funcionar para um per capita de talvez 50 mil pessoas. E se você fizer essa conta, 275 mil que vai para a Fundação, que é de direito da Fundação receber, é muito pouco em relação ao que se gasta, né? O que se gasta não, porque não é custo, é financiamento, o que se financia diretamente pela Prefeitura. Então nós precisamos encontrar um meio que a gente faça essa adequação do ponto de vista financiamento para também a Fundação poder cumprir um papel. Eu sei que a Fundação tem suas falhas, já coloquei isso aqui, mas a gente não pode chegar a um consenso que só a população vai pagar. Quem é que vai pagar a conta? É a população, todo tempo. Nós precisamos chegar a um consenso que o executivo, junto com quem está fazendo esse serviço, precisa também pagar essa conta, ou então fazer essa conta render para que a população possa ser beneficiada. Então eu gosto muito desses números para desmitificar aquilo que muita gente às vezes pensa, 275 mil, dá para fazer isso, aquilo e aquilo outro, e muitas vezes não dá. Não sei, nem, e isso eu vi ontem nas redes sociais, a própria secretária falando, que a Fundação cumpre rigorosamente aquilo que é pedido.
ela manda a demanda, Marquinhos, e eu achei um negócio interessante. Ela ontem falou, ela manda a demanda, ela cumpre todos os requisitos para que esse dinheiro seja repassado. Então, se ela está cumprindo, quem está dizendo isso não sou eu, porque muitas vezes aqui a gente colocou, a fundação não presta conta, a fundação não presta conta. Ela disse que todos os requisitos para que esse dinheiro chegue à fundação, a fundação está cumprindo. Então, se a fundação está cumprindo com todos os requisitos, se o dinheiro está indo, mas o dinheiro não está dando, porque quando a gente chega, né, em festas, né, que chega mais gente aqui no município, e nesses meses que aí tem essas viroses, meu amigo, ninguém é atendido. Essa é a grande realidade. Então nós precisamos, e aqui eu pedi, o Marquinhos enfatizou como poderia ser feito, fez colocações aqui, mas a gente não chega, né, a um consenso, ou pelo menos a sentar com essas instituições, executivo, a própria fundação, a secretaria, para que a gente chegue a um consenso. A secretária até fez uma explanação, e eu me debrucei essa semana toda, Marquinhos. O Marquinhos esteve conversando comigo essa semana, Marquinhos, eu estou debruçado, estudando e vendo as possibilidades. E a secretária disse uma coisa interessante, que eu já tinha até lido na semana, que é justamente fazer essas, dizer, olha, eu posso sentar com a fundação e mostrar para ela como é que faz essa triagem. Mas aí cai no ponto que eu falei. Chega lá, o cidadão para trocar um curativo, tem uma triagem, ela vai dizer, não, curativo eu não troco. E aí? Como é que fica esse cidadão que precisa trocar aquele curativo, que muitas vezes não é beneficiado no postinho, como é que ele vai fazer? A triagem tem isso também, Marquinhos. Porque ele chega lá e diz, olha, teu caso aqui é de urgência, emergência, porque existe uma diferença, eu estudei muito para saber a diferença. Muita gente pensa que a emergência, a urgência é mais do que a emergência, é ao contrário, a emergência é aquele que você já corre o risco de vida, e o nosso amigo Ronald sabe disso, porque é da área. Mas nós precisamos contemplar, fazer com que essas ações cheguem. E o governo municipal, ele tem que ter, e aí eu falei também com o Ilmar essa semana passada, que na hora dessas grandes, nós vamos ter o Morada Nova Folia, que se organize para dizer, rapaz, aqui a gente pode ter um problema grave, e nós vamos fechar a porta depois de roubado. Nós tivemos aqui alguns anos atrás, eu já comentei nessa casa, um almoço lá no Parque do Vaqueiro, era a comemoração do dia do Vaqueiro, e nós tivemos lá um almoço que foi servido, e de uma hora para outra, em meia hora, tinha 300 pessoas na Fundação São Lucas para ser atendido, e não tinha médico, ou se tinha um médico só. Foi preciso chamar todos os médicos que estavam em Morada Nova para poder vir, e todo mundo veio o enfermeiro, veio o técnico de enfermagem, veio gente que não trabalha na fundação, mas, né, tem a possibilidade de servir nessa ocasião, foi servir. Mas nós precisamos fechar as portas para que, quando aconteça um caso, como nas grandes festas podem acontecer, um carnaval desse pode acontecer um desastre qualquer, e se o município não está preparado para isso, ou pelo menos, se não está preparado com todo um contingente, mas pelo menos já está melhor preparado para atender essas pessoas. Aí eu passo para o meu querido amigo Marquinhos Viana. Vereador Jorge Brito, eu já falei aqui, como você citou, é o dimensionamento do gasto público, independentemente da política. Infelizmente, a política existe e sempre existiu, e é lamentável. Quando eu disse, é plano de governo da nossa parte, de termos lá, e eu vou provar no final do mês que tem dinheiro, no final do mês eu vou provar que tem dinheiro, tem desperdício de dinheiro, é você não pensar na parte política. É você, bem, aqui necessita um médico de tal hora, o município vai bancar essa parte aqui a mais, porque quem vai ser beneficiado é a população. Não é caboré, nem coruja, nem gavião, nem bioclatão, que vai para lá todo mundo. Eu já disse isso aqui, esse é plano, é meta. O que é que você vai gastar dentro da sua saúde? Tem o dinheiro que vem do Estado,
Tem o dinheiro do repasse que é arrecadado através do governo federal, o município está aqui, mas eu tenho que reforçar esse setor aqui, porque esse setor aqui é necessário. E eu vou provar que tem dinheiro sobrando, só que tem gente botando dinheiro no bolso. Isso é o que eu vou provar. Que em meta de governo, inclusive dentro do setor de saúde, você tem que entender e tem que ver a parte social. E isso não é feito porque vem a politicagem. Não, é a fundação, vamos fechar. Isso já vem de muito tempo, vereador Jorge. Não é mal administrada. Se é mal administrada, ajude a administrar. Porque o desperdício que tem de dinheiro dentro da saúde, que eu vou provar, daria para botar médico na fundação e ainda sobrar dinheiro. Então, fazia o dimensionamento, que é isso que nosso plano de governo prevê. Porque nós não precisamos mais viver nisso. Não, mas porque o outro também não fez. Nós temos aqui melhorar a vida do povo. E isso, e como eu sou, de uma certa forma, dentro da questão partidária, mas sou independente das minhas posições, isso eu vou fazer só se o povo não quiser. Mas se quiser, com certeza nós faremos no futuro, se Deus quiser. E o que o Marquinhos falou é uma coisa interessante. A própria ação traz a política junto. O gestor fazendo isso, ele traz junto a política, Marquinhos. Porque todo mundo tem visibilidade, todo mundo vai dizer, pô, o prefeito já tem lá na fundação os médicos, do repasse que é feito para ele pelo Estado, pelo município, pela União, mas o prefeito, vislumbrando um melhor atendimento para a população, ainda conseguiu colocar um médico à disposição dessa população nessas condições, aonde está mais apertado. Então isso é negócio para que a gente se debruce, e aí entra uma coisa chamada politicagem, Marquinhos. Eu falei também aqui que quando o médico desce um receituário, desce em duas vias, porque a pessoa chega aqui para tirar o remédio, precisa ainda tirar uma xerox. E eu falei que a sorte, Marquinhos, é porque tinha um rapaz aqui no Xerox que fazia esse serviço. Foram dizer para o rapaz lá que eu tinha denunciado o rapaz, ele tinha que sair de lá. Coisa que nos áudios estão provados, não toquei no nome do rapaz aqui, apenas disse aqui que ainda bem que tinha um rapaz que tirava a xerox lá, claro, que é cobrado, é um serviço que ele faz, ele tem que cobrar. Mas foram dizer para o rapaz, uma funcionária me ligou e disse, estão dizendo aqui que tu denunciou o rapaz vai sair daqui. Eu digo, não, pelo contrário, se ele sair daí, aí é que a população vai sofrer. Porque tem aquela pessoa que não vem com 50 centavos para tirar uma xerox, mas tem aquela pessoa que vem com 50 centavos para tirar a xerox. E tira. E tira. Então, são essas politicagens que não vai levar a nada, mas tem gente, inclusive, paga para sair disseminando, Claudinho Maroca, as coisas, as inverdades. Mas eu sempre tenho dito que a pessoa do mal, e o Claudinho tem sempre frisado isso aqui, que a pessoa do mal... Vossa Excelência tem direito a 2 minutos. Obrigado, vereador. Que a pessoa do mal, ela pode amanhã se tornar do bem. Então que essas pessoas parem de disseminar em redes sociais as inverdades. O que for verdade, diga. Agora, inverdades, dizer que o Jorge Brito chegou aqui e denunciou um rapaz que está fazendo um serviço à população, seja lá na fundação, seja dentro da secretaria ou não, é inverdade. Olha, o Jorge Brito chegou lá e disse que se não fosse você, o negócio não estava tão bem. E isso eu disse aqui. Aí as pessoas saem propagando, mas essas pessoas eu sei quem é. E o bom é que eu sei quem é essas pessoas. São pagas, inclusive, pela administração pública, para que saiam fazendo essas anarquias e dizendo essas inverdades que são ditas no dia a dia. Eu digo que a política, Marquinhos Viana, se tornou algo muito cruel. O político de carteirinha, nós temos muito, político de carteirinha, aquele político que diz assim, eu sou político. E o político de carteirinha é aquele que amanhece o dia, olha para a mulher e diz, eu tenho que fazer mal a alguma pessoa hoje. A quem é que eu vou fazer o mal hoje? Aí ele diz assim, eu vou fazer mal ao neto. Hoje eu vou fazer mal ao neto.
aí sai disseminando inverdades, aí sai dizendo inverdade para a população, sai mentindo para a população, paga pessoas para mentir. Meu comandante, um abraço, viu? Nunca mais tinha visto, rapaz. Sai disseminando inverdades para que a população tenha raiva do Neto, que o Neto está falando aqui em verdade. E o Neto, ele pode ter todo defeito do mundo. Agora, aqui, ele nunca trouxe assuntos que não chegassem até ele pela própria população. Tenho certeza disso. Eu posso até errar, e peço perdão se estou errando, mas o que eu vejo o Neto trazer para cá, a população diz: ó, Neto, a minha rua alagou. Por exemplo, essa semana, e eu não vou falar isso agora, eu vou falar só na próxima, a gente viu um vídeo de uma escola aqui em Pedras, que quando começou a chover, era goteira para todo lado. Parte depois, viu, vereador? Então é isso que o vereador traz, para que ajude o próprio executivo a fluir com suas ações. Ninguém está aqui, eu nunca fui contra Glauber Castro, não sou contra Vanderlei, ele sabe disso, o Glauber também sabe disso. Agora, o que a população chega para o vereador e reclama, nós temos que fazer essa vez aqui, de dizer o sentimento dessa população, para que o executivo possa fazer essas ações, planejar e executar, né? Fazer o planejamento, executar o planejamento, que isso é muito, muito importante. Não adianta você chegar numa escola, fechar ela, dizer tu vai para ali, tu vai para ali, tu vai para ali, passar 2 anos para resolver o problema. Mas antes que meu tempo acabe, eu vou passar aqui para o Neto. Eu tinha pedido a parte, mas passou. Pronto, se passou é para outra oportunidade, né? Então, assim, dizer que o sentimento... Mas se quiser me dar, eu estou aqui. Não, pode, já dei. Obrigado. Obrigado, vereador. Vossa Excelência entrou nesse assunto aí do vereador Neto da Sinuca. Realmente eu sou assim mesmo. Quando eu trago um assunto aqui, é através da população mesmo. Porque a pessoa fala, lá do Raudão, lá do Aboágua, sei lá de onde for, né, está existindo isso aqui. Mas eu gosto de ir lá, de perto, né? Então isso é uma coisa muito importante, não só eu, todo vereador faz isso, né? Todos os vereadores querem o melhor para o nosso município, acho que nenhum quer o pior, o mal para o nosso povo, né? Que realmente nosso povo é um povo já são sofridos, e se a gente for querer fazer o mal, então fica muito complicado, e realmente para o vereador, né? Que vereador já é muito mal visto, assim por algumas pessoas que nem você citou, o Neto da Sinuca, né, no caso, né, que realmente eu trazia o assunto, e a pessoa vai dizer, não é verdade aquele assunto, né, eu vou falar dele porque ele não falou a verdade, mas comigo eu vou dizer uma coisa, quando eu falo é verdade, é a verdade porque a mentira, aprendi com o rei meu pai, tem perna curta, só vale a mentira enquanto a verdade não chega, não é assim? Então, é a minha maneira de ser, de eu trabalhar, de eu fazer amizade e realmente respeitar o nosso povo, não adianta mentir, nem prometer nada a ninguém, que realmente esse negócio de prometer, quando tem a promessa você está devendo, não é assim? Mas eu trabalho com a minha verdade e com a minha sinceridade. Se Deus quiser, eu já estou saindo, eu vou fazer 66 anos agora, se Deus quiser, agora em abril, mas... Alguém disse, quando eu estiver lá dentro de um caixão morto, mas alguém vai dizer assim, esse aí pelo menos era um homem de verdade, tinha palavra. Então eu quero honrar o meu nome. Obrigado. Se preocupe não que eu vou dizer. Pois é isso, então que a gente possa, as pessoas que são do mal, que disseminam inverdades, mentiram, não deixe de fazer isso, ajude de outra forma, ganhe dinheiro honesto. Rapaz, dinheiro é muito bom, agora dinheiro honesto, dinheiro que você pega nele e diz, eu ganhei, eu lutei, eu suei, eu trabalhei. Esse é que é o bom dinheiro, e não esse dinheiro sujo, olha, está aqui tanto para você falar do Wilmar Sérgio, vai ali na rua e fala dele, e que a população não emprenhe pelos ouvidos. Isso também é oportunidade.